Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para nossa segunda aula, tá? Eu tô um pouco chateada porque eu falei horrores agora e tava com o microfone desligado. Mas eu espero que esse vídeo encontre todos vocês bem, que as famílias de vocês estejam bem, que vocês estejam em segurança em casa. Nesse momento é uma das coisas mais importantes, né? Espero que também essas nossas aulas possam se tornar um modo de estarmos juntos, como eu já falei para vocês na semana passada. Em tempos de isolamento, acho que criar essas táticas, né, elas são bastante importantes, bastante necessárias. Bom, a nossa aula de hoje ela está dedicada à cultura visual, né, como uma abordagem metodológica e também como uma grade de problematização para que nós pensemos no nosso trabalho docente. Semana passada, durante a aula, várias mensagens me chegaram ali, mediadas pela Vivi, pela tutora, e vocês me apontaram, então, né, que nós temos vários colegas de várias áreas, matemática, arquitetura, pedagogia, umas das artes também, né, das artes de um modo geral, teatro, música, né, não sei se tem alguém da dança, não lembro se alguém apontou, mas, então, né, a gente, cultura visual, o que é isso? O negócio já vai falar de ensino de artes visuais. Vou, né? Acabei de falar para vocês que a minha formação é no campo das artes visuais, né? E eu sempre vou fazer essas minhas incursões por aí. Mas eu também quero e penso que nós precisamos dialogar, tá? Dialogar entre as áreas e essas diferentes áreas de produção de pensamento, tá? E de conhecimento. A cultura visual, apesar desse nome que nos joga, né, nos atira para o campo da visualidade e para o campo das imagens, ela não está estritamente ligada às artes visuais. Né? É bem certo que ela vai tomar as imagens, que vai ter uma forte um forte impacto no modo como a gente vai pensar a produção do conhecimento das artes, tanto no campo da crítica, da teoria, da história, como também do ensino da arte, né? Tem muitos pesquisadores brasileiros se dedicando a isso, se dedicando a essa problematização, mas o campo da cultura visual e esse campo de produção de pensamento, ele nos interroga e nos favorece uma discussão que vai para muito além do campo das artes visuais. Né? Pode tomar de empréstimo, e na minha fala vou tomar muito de empréstimo, né, de roubo da minha própria área, alguns desses elementos que nos disparam uma discussão sobre o campo das imagens e das visualidades, mas quando o Fernando Hernandes, no espanhol, tá? Que é um teórico que vai orientar basicamente a discussão que eu faço sobre a cultura visual. Nesse livrinho aqui, ó, pessoal, que é bastante básico, tá? Básico no sentido de que é uma literatura importante, não que ele seja simples, tá? É bastante complexo. Ele vai, então, pontuar justamente cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho, tá? E ele vai, então, nos propor que nós façamos uma mudança educativa, que nós olhemos para esse mundo de uma hipervisualidade, de um alto consumo de imagens, tá? Pensando e propondo que é necessário uma mudança educativa, né? É necessário que nós olhemos para essas imagens de um modo mais atento, né? As imagens, elas nos produzem, né? Assim como nós as produzimos, elas também nos produzem. O sentido em que a gente está tratando da cultura visual aqui não é tanto daquele da imagem, da sintaxe visual, né? Quem é das artes visuais vai entender o que eu estou falando, e quem teve artes visuais lá na escola teve contato com as aulas de artes, lembra lá o ponto, linha, plano, a forma, as cores, né? Esses elementos que vão compor a imagem. Não é sobre isso que a cultura visual está tratando. Né? Muito antes, pelo contrário, ela está nos propondo que a gente deixe um pouco isso de lado,
né? Isso como um elemento que, sim, está presente nas imagens e, sim, vai nos levar a toda uma compreensão, inclusive psicológica, do que seja uma imagem e da sua potência, mas ela está muito mais preocupada não com a imagem em si, mas com as narrativas visuais, com as representações visuais, ou com aquilo que pode derivar daí e que a gente tem chamado, né, no campo da pesquisa, que tem se dedicado à cultura visual, de visualidades, tá? Visualidades é tudo aquilo que está dado a ver, é tudo aquilo que está dado a ser visto, né? Então, quando eu penso isso, eu estou falando da minha roupa, da roupa que eu escolhi hoje para vir dar essa aula para vocês, do óculos que eu uso faz tempo, tá? Mas do meu cabelo que tá grisalho e que eu escolhi deixar assim, dos modos como eu me relaciono com os modelos de beleza femininos que tem por aí, né? Da escolha que eu fiz de hoje aqui atrás, não ter os meus livros todos, né? E me excluir, assim, de uma comunidade intelectual e participe do mundo de produção de pensamento que a gente está vivendo agora nas lives e em todas essas aulas, né? Então, todos os professores têm as suas estantes de livros lá atrás. Legal, bacana. Quando eu faço isso, eu estou me incluindo, né, em uma parcela, eu tô dando a ver a vocês uma partezinha da minha casa, um recorte da minha vida que eu selecionei. Porém, lembrando do nosso exercício da semana passada, eu não sou apenas, né? Então, eu não sou apenas os meus livros, eu não sou apenas a professora universitária. Hoje eu estou aqui na minha condição de professora, sim, né? Mas montei aqui e quero propor aqui para vocês uma composição de algumas provocações a partir de citações, a partir de imagens, que possam desencadear e que possam provocar em vocês alguma produção de pensamento sobre as próprias docências, tá? Sobre os percursos de vocês nessa docência, nesse mundo que a gente vive das nossas visualidades, tá? Esse mundo das imagens em que nós estamos vivendo. Nós temos, com o advento da pandemia, esse agravamento desses recortes, né, do nosso privado, que vai se tornar público. Então, no momento em que eu estou aqui dando essa aula, vocês estão tendo um recortezinho do que seja da minha casa, do que seja do meu escritório, né? Eu estou dando a ver, eu estou criando uma visibilidade, uma visualidade daquilo que é a minha vida cotidiana, a minha vida ordinária, tá? A cultura visual, ela está ocupada disso, da cultura visual das pessoas, né? Por isso, essa não é uma disciplina, tá? Ela não é uma disciplina, não é uma, tá posta como uma disciplina, mas como uma área de produção de conhecimento que está caracterizada sobretudo pela transdisciplinariedade, tá? Por esse movimento de ruptura dos limites dessas áreas de conhecimento que vão se imbricando, se perpassando, né? Aquilo de uma estética relacional, se a gente quiser pensar, das interações, né? Então, essa composição de áreas de produção do conhecimento que estão em torno das visualidades como mote, como centralidade para fazer uma discussão de uma proposta pedagógica ou, no nosso caso, né, como eu vou propor aqui para vocês, de um projeto de trabalho, ok? Ressaltando então, tá? A gente não está falando da imagem no sentido estrito do seu vínculo com as artes visuais. Nós estamos falando do campo das narrativas visuais, das representações sociais que são disparadas e propostas, tá? Pelas representações sociais, culturais, dentro da nossa cultura, que é uma cultura capitalista, que é uma cultura de consumo, tá bem? Bom, dito isso, tô aqui na frente de uma citação do Wells, tá? Que diz: a intenção não é de centrar-se no significado das imagens, mas como elas significam. Trata-se de realizar uma desconstrução que permita compreender os processos ideológicos pelos quais as produções da cultura visual reforçam discursos sociais, políticos, econômicos e do capitalismo. Tá bem? O que o Wells está nos dizendo aqui? O que ele está nos convocando a pensar aqui? Essa cultura visual que nos permeia, que nos cerca, né, e que é produzida por nós, ela também nos produz.
né? Então não são só os significados, nós não consumimos apenas os significados. Esses significados, eles nos produzem, né? Então no momento em que eu faço essas minhas escolhas de deixar o cabelo branco ou de usar uma roupa que não vai marcar a minha barriga, eu tô nesses pequenos movimentos, nessas micropolíticas do dia a dia, tá? Nesses modos como eu me relaciono com as estéticas do cotidiano, com as nossas visualidades domésticas, da nossa vida privada, nós estamos fazendo seleção e conversando com representações sociais, culturais, políticas e econômicas que nos situam enquanto sujeitos, tá? Essa mudança educativa, né, e esse projeto de trabalho perpassado pela cultura visual que o Hernan está nos propondo, vai se situar justamente nessa esteira, tá? De uma problematização em torno dessas visualidades, nos interrogando. Como que elas nos constituem? Como que nós lidamos com essas representações? Como que nós consumimos essas visualidades e como elas produzem em nós sentimentos de pertencimento ou exclusão em relação a uma determinada comunidade? Ok? Bom, pensando nisso tudo, tá? Eu vejo claramente que a cultura visual ela pode nos dizer muito mais do que do campo só das artes visuais, como eu já falei aqui para vocês. Vejo como uma potência bastante grande, principalmente em tempos de pandemia, me colocando justamente e colocando aqui a nossa discussão. Pensem a todo tempo que eu estou problematizando e quero que vocês mantenham forte, tá, no pensamento de vocês essa nossa relação com a produção das imagens, das visualidades, vamos falar visualidades, ok? Dessas visualidades que se produzem desde o nosso privado e que tomam conta do espaço público, né? Seja pela aula remota que vocês estão trabalhando lá na escola, seja pelo aquilo que a gente posta no Facebook. Eu vi muitos colegas, assim, intelectuais de esquerda, que, eu não mostro a minha vida no Facebook, não sei o quê, nas redes sociais, pá. E aí agora acho que essa necessidade que vem com o isolamento, eu vejo as pessoas publicando sobre as suas vidas pessoais e sobre as suas vidas privadas, uma necessidade de manter, de um certo modo, uma conexão, uma relação, né? Se colocar em um processo de interculturalidade. Essa, pessoal, é a palavra-chave para a gente fazer essa discussão sobre a cultura visual. A interculturalidade. Não me parece que a interculturalidade, apesar das artes visuais lidarem expressivamente, intensamente com o campo de produção de cultura, seja, né, particularidade ou nossa, né? Nossa, eu digo do pessoal das artes visuais. Por óbvio que não, né? Sobretudo o pessoal do teatro, da música, estamos trabalhando com produtos culturais, né? Mas quem é da pedagogia, quem é da matemática, está lidando o tempo inteiro na escola com essas produções de significados e com esses movimentos de interculturalidade. A sala de aula é, por excelência, um caldeirão da interculturalidade. Né? Nós temos alunos oriundos das mais diversas classes sociais, dos mais diversos preceitos religiosos, dos modos de vida que vão incutir lá como que a moralidade vai se dando dentro das suas casas, de cotidianos muito diferentes, tá? Então, vamos manter aberta a cabeça para essa relação de interculturalidade e ir pensando lá. Eu lembro que tem um colega da matemática, pelo menos um eu lembro que tem, né? Como que isso me fala? Como que isso conversa comigo? Como que essa discussão sobre a cultura visual conversa provocada pela interculturalidade, provocando aqui pela interculturalidade, como que isso conversa com a minha produção docente lá na matemática? Tá? Ou no meu exercício como arquiteta, né? Eu tinha uma arquiteta. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Para que a gente possa criar aqui nesse espaço, tá? E a partir dos nossos projetos de trabalho, que é o que vai nos organizar pedagogicamente na nossa disciplina nas próximas semanas, tá? Eu vou estar mais empenhada com vocês, tá? Vamos combinar as orientações. Isso deixa pro próximo vídeo, tá?
essas diretrizes, mas para organizar a nossa proposta formativa aqui da disciplina e que vocês possam ir pensando e se colocando em experimentação. Eu penso que se vocês vieram procurar um curso de especialização em artes, é porque há esse interesse, há essa vontade dessa conversa, né? E não teria nenhum problema, e eu vejo como muito potente justamente essa conversa que a gente possa estabelecer, esse diálogo, né? Todos nós que viemos dessas áreas muito diferentes, mas que estamos aqui com um interesse em comum, que é as artes, né? As artes de um modo geral. Eu, da minha parte, o que eu posso fazer? Provocar vocês um pouquinho a partir de algumas discussões em relação à cultura visual, às visualidades, as poéticas da arte contemporânea, e quero muito, muito aprender com vocês na medida do possível, tá? Aqui pelos fóruns, pelos chats, pelas atividades, vocês também me provoquem e vocês também me convoquem a pensar, né, e borrar os limites da minha área de conhecimento e me colocar nesse espaço de transdisciplinaridade de produção do pensamento sobre a docência. Ok? Eu organizei um PowerPoint, tá? Que é uma composição de algumas citações de textos básicos em torno da cultura visual, de muitas provocações. Não esperem de mim outra coisa que não essas. A galera tá pensando assim, essa professora é uma baita de uma viajona. Isso, eu sou uma baita de uma viajona, tá? E é isso que eu vou tentar propor aqui para vocês, que a gente possa se experimentar pela teoria, tá? Se experimentar pela teoria, produzir uma poética que venha pela experimentação, que venha por aquele saber de experiência que nós conversamos na semana passada e que tenha, sim, que possa ter lá um impacto, ou que possa se verter na prática docente de vocês, tá bem? Uma praxis poética da docência de vocês lá na escola ou em qualquer outro ambiente que vocês estejam atuando como formadores e formadoras. Ok? Bom, deixa eu tentar me acertar aqui com o PowerPoint. Bom, essa ideia, pessoal, de um professor catador da cultura visual foi proposta pelo Fernando Hernandes num livro chamado Catadores da Cultura Visual, Propostas para uma Nova Narrativa Educacional. E a metáfora que incentiva ou que organiza a proposta do Hernandes nessa ideia de um catador, ele toma de empréstimo da Agnes Varda, uma cineasta, que tem um documentário muito bonito, que eu recomendo que vocês puderem procurar e assistir, é muito legal, que chama Os Catadores e Eu. Né? Nesse documentário, a Agnes Varda ela vai se colocar ela mesma como uma catadora das imagens, né? E nesse documentário ela vai explorar a imagem dos catadores da nossa cultura, dos catadores dessa nossa cultura capitalista. Então, as primeiras imagens, os primeiros contatos que a gente tem com a imagem de catador no documentário da Agnes Varda, nessa obra, né? Eu não vou chamar de um documentário porque realmente é uma obra. São os respigadores que vão então para as lavouras após feita a colheita, né, as grandes colheitas, as colheitas feitas pelas coletadeiras, né, essas mecânicas nas grandes lavouras, e eles respigam, né, eles colhem, eles catam o que sobra, aquela batata que é a batata feia, né, a batata que foi deixada, que foi largada, mas que está apta ao consumo. Nesse momento, quando essas pessoas fazem esse movimento de respigar a sobra, eles estão subvertendo uma lógica de consumo. Né? Eles estão subvertendo a lógica da compra, da mercantilização do seu alimento, porque eles foram lá e então captaram, né? Respigaram, pegaram do mundo, tomaram desse mundo do consumo. Né? Eu gostaria de deslocar essa ideia do catador aqui para pensar a nossa prática docente, né? Nós tomamos do mundo as nossas matérias. A cultura visual ela vai nos convocar a tomar do mundo. Né? No campo do ensino das artes visuais, o que nós temos? Uma prática, né, desde essa mudança educativa proposta pelo Hernandes e por todos esses teóricos em torno da cultura visual, de que não seja mais a da grande história da arte, né, a das metanarrativas da história da arte,
eurocêntrica, branca, heteronormativa, mas olhar para as micronarrativas, para essas histórias da arte que se produzem numa dimensão micro, né? Então, o que nós temos é a proposta de uma valorização da cultura popular, a supressão, na verdade, dos limites do que seja uma arte considerada erudita e uma arte popular. Então, nós tomamos do mundo e compomos com o mundo essa cultura das visualidades, né? Colocar para rodar, colocar para girar numa sala de aula produtos culturais, visualidades que sejam oriundos das mais diferentes fontes, né? Então, sim, por que não do campo de produção das artes, mas por que não também do artesanato produzido lá na comunidade, né? Das imagens que são oriundas dos Facebooks dos alunos, dessas imagens que eles vão produzindo nas suas redes sociais. Tomar do mundo. Tá? Eu propus aqui para você 5 exercícios para que a gente possa tomar do mundo. Esses 5 exercícios, eles estão na minha tese e eles estão profundamente ligados àquelas provocações que eu fiz para vocês na semana passada. Trabalhar com cultura visual, pessoal, e se colocar nessa posição de um professor que toma do mundo, que capta do mundo, é se colocar em experimentação, é cultivar aquela abertura que eu falava para vocês na semana passada, é cultivar uma atitude estética frente às visualidades e ao mundo que nos cerca, tá bem? Primeiro exercício, estar presente. O que seria o contrário de estar desconectado, de estar disperso. É um modo de estar aí, dar-se conta da sua relação com o mundo e enfrentá-lo. Estar presente é estar atento, é estar conectado com o que nos passa, com o que nos acontece. A escuta. Estar atento é escutar a vida e desenvolver uma sensibilidade que permita paradas, que conjugam atenção e cuidado, o que é igualmente uma atitude de presença. Terceiro exercício, a espera. E é isso que diferencia a experimentação como produto de uma cultura de consumo, que raptou a subversão como valor de mercado e a esteticidade da vida, de uma forma de experimentação pautada por certo cuidado de atenção, certa atenção de escuta, de se estar presente e dessa espera. Dar-se tempo, demorar-se, tornar-se disponível, colocar-se à espreita como o célebre carrapato de Deleuze. Esperar é também cultivar certa capacidade de espanto, de estupefação, de permitir que o horror percorra o corpo. É se colocar a pessoa nessa situação, nesse estado de abertura para o mundo. Assenhorar-se. Modo de tornar seu algo que antes não era. Trabalhar a distância que existe entre si, entre vocês, e a coisa que a gente toma posse. Percorrê-la com o trabalho, movimentando-se a si mesmo. Movimentando a própria forma de si mesmo. Então, pessoal, assenhorar-se, tomar conta, né? Dizer, isso agora é meu. Quando eu digo que isso agora é meu, a coisa da qual a gente toma posse, ela nunca fica pura, né? Ela se torna uma impureza. Ela é menos o significado, como Wells vai nos dizer, e muito mais aquilo que ela produz em mim. Ela se torna algo, ela se torna um efeito em mim. Né? Ela sempre demanda um deslocamento da sua utilidade, de seu sentido ou de sua natureza. O alheamento é a garantia da posse. Ao apropriar-se, o novo senhor lhe dá um uso conveniente ao seu desejo. A posse, assim, é sempre a dispersão da coisa, um alargamento. Quem nunca tomou posse de algum conhecimento, algum saber, algum instrumento, e fez uso conforme a nossa conveniência? Eu sempre brinco que é a imagem da panela que vira vaso de flor, né? Quantas vezes eu não articulo uma imagem ou um determinado conceito à minha vontade, eu não torço, eu faço um alargamento, eu disperso a coisa para que ela possa me servir,
né? Isso é uma docência da criação, isso é uma docência da invenção, isso é catar do mundo e tomar posse dele para fazer dele, verter ele na sua matéria de trabalho e naquilo que compõe a sua poética docente. Aqui eu trouxe para vocês uma obra do Bené Fonteles, tá? Ela chama Ágora, o Catapera Terreiro. Ela foi proposta como uma instalação na 32ª Bienal de São Paulo. Esse espaço que o Bené Fonteles criou na 32ª Bienal, se colocou então como uma ágora, né? Ele propôs como uma ágora. E o que era a ágora na antiguidade grega? Vocês lembram disso? Algum professor de história, de filosofia, né? Me corrijam se eu estiver errado. Mas a ágora era esse espaço, né, nas praças em que os políticos, então, tratavam dos assuntos da polis, era um espaço público, né, em que se tratavam dos problemas pertinentes à cidade, se discutia. O que o Bené Fonteles faz? Ele cria essa instalação que é, na verdade, acionada no momento em que ele recebe artistas, músicos, xamãs, palestrantes, educadores e o público de um modo geral. Esses encontros todos eles estavam organizados em torno de uma conversa para adiar o fim do mundo, era essa a temática da instalação e eram essas conversas que acionavam a obra, né, a partir da ideia do líder indígena Ailton Krenak, que vocês talvez conheçam um livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um dos livros mais conhecidos, pelo menos. Ele tem uma série de outros livros que trabalham com essas questões de uma ecologia indígena, né, desse mundo, do mundo indígena e dos problemas de meio ambiente que estão aí relacionados. O Bené Fonteles é um artista que vem desde 1970 trabalhando com projetos transdisciplinares. Ele se coloca como um artivista, né, como um artista que está ocupado e que faz da sua prática de ativista a sua própria obra de arte. Bom, esses objetos que foram dispostos e que organizaram a obra do Bené Fonteles, né, lá no fundo vocês podem ver, a gente vai ter uma espécie de santuário aqui, são objetos que ele vai recolhendo da cultura brasileira a partir das suas viagens. Então ele toma posse desse mundo, ele toma posse da cultura brasileira e cria esse espaço de uma conversa para adiar o fim do mundo e também de uma conversa sobre o que ele chama de uma universalidade da cultura brasileira. Universalidade é uma palavra bastante perigosa e bastante polêmica quando a gente está trabalhando com os livros da cultura visual, porque justamente o que é posto como universal, como o oficial, como o correto, como o normalizante, que vai ser questionado pela cultura visual, né? A cultura visual está ocupada das micronarrativas, do que está acontecendo na cultura ordinária, do cotidiano, nas estéticas subalternas, nessas visualidades que vão se produzindo nos guetos, nas favelas, nas comunidades, na cultura popular de um modo geral. O que o Bené Fonteles faz aqui é criar uma espécie de um santuário da cultura brasileira. E quando ele fala, tem alguns vídeos, se vocês quiserem, procurem no YouTube, um inclusive que ele fala sobre essa obra, ele vai falar que essa universalidade da cultura brasileira, ela é composta justamente pela sua singularidade, por todas essas singularidades que vão constituir o que ele chama de um universal. Então, esse universal, ele coloca em tensão justamente essa palavra, ele vai dizer, só existe essa universalidade porque existe essa pluralidade, e é a pluralidade que constitui o universal de uma cultura brasileira. Então a gente vai ter ali, vocês podem ver vários elementos religiosos que são sincretizados das culturas afros e das culturas cristãs também, tá? Uma série de fotografias, vocês, né, se encontrarem outras imagens, eu não encontrei muitas que mostrassem as particularidades, mas de figuras que são de teóricos,
de pensadores da cultura brasileira eminentemente importantes. Eu cito pelo menos Guimarães Rosa e Paulo Freire, né? E são figuras que estão ali. A gente tem lá no fundinho um catálogo com obras do Rubem Valentim, obras do mestre Didi, né? Essa construção de um forno em meio, é quase um forno que é um santuário em meio à instalação, né? Em meio a esse espaço que ele chama de ágora. E que ele está explicou. O que ele está propondo nessa conversa? Justamente a interlocução entre todos esses elementos, né? Esses elementos que vêm do campo das artes visuais, que vêm do campo da cultura, mas que vêm do campo da sociologia, da antropologia, da religião, da cultura de um modo geral, que são acionados, que são convocados, né? Essa palavra, isso que a gente chama de acionar uma obra é largamente utilizado pela arte contemporânea, né? A obra não é a instalação, a obra é o que a instalação convoca, né? Então, no momento em que o público entra e tem esse diálogo, tem essa interlocução com esses elementos que estão ali dispostos, as próprias rodas de conversa, as performances que vão acontecendo, acionam, então, essa Oca Tapera Terreiro. Tá? Aqui mais uma das vistas da obra, né, dos elementos que compõem a instalação. E a instalação aqui no meio do pavilhão, né, da Bienal de São Paulo. Ele usa uma das pilastras do pavilhão para compor a oca, né? Então a gente pode pensar numa leitura de interiorização desse espaço de exposição na própria obra, né? Então ele não cria só um interior dentro do interior do pavilhão. Ele faz uso de um elemento. Ele poderia dispor essa oca em qualquer momento, mas ele vai colocar justamente a estrutura, uma das estruturas do pavilhão para dentro da sua Oca Tapera Terreiro. E aí o Borriot nos provoca, né, no seu pós-produção. O que fazer com isso? Dito em outros termos, como produzir singularidades, como elaborar sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, de nomes próprios e de referências que constituem o nosso cotidiano. Tá? E essa é uma pergunta que está no cerne, eu acho que de quem trabalha com arte de um modo geral, independente de estar trabalhando com a cultura visual ou não. Né? O que eu faço com isso, com todas essas obras, com todos esses gestos artísticos, com todos esses produtos da cultura, com essas imagens que nos cercam, né? Com essas referências que vêm dos nossos alunos lá nas escolas, dos nossos espaços formativos em que nós atuamos e que constituem o nosso cotidiano. Né? O que é esse caldeirão? O que a gente faz com esse caldeirão? Né? Nós podemos nos colocar, então, a partir daquele exercício, né, desses 5 exercícios que eu proponho para vocês, como um catador, como um captador que toma posse dessas matérias e verte, então, a sua docência numa proposição, num convite, numa provocação a pensar e repensar essas representações que são do campo do social, tá? Bom, o Aguirre ele vai nos fazer uma provocação centralmente em relação aos nossos percursos e às nossas práticas, né, ao nosso trabalho docente. Convém começar a imaginarmos como docentes pesquisadores, versáteis, capazes de trabalhar com a contingência e dispostos a nos deixarmos enredar por elas, pelas obras e pelas pessoas que passem por elas. Adiante dessa citação, o Aguirre vai nos dizer que nós devemos nos colocar na situação de docentes enlaçadores, né, que nós possamos enlaçar essas experiências. Ao mesmo tempo que nós provocamos, né, que nós instigamos, nós também criamos condições para que as relações possam ser construídas. E aqui, pessoal, eu gostaria de provocar vocês a pensar no seguinte: quando a gente está trabalhando com o campo das visualidades, ou com os produtos que são com as produções artísticas,
Nós instigamos, nós provocamos, mas as relações nós não podemos criar. Cada aluno, cada aluna chega na escola com o seu mundo, com as suas visualidades, com a sua cultura visual, para entrar em conexão ou interlocução com aquilo que nós colocamos como proposição, né? A partir daquilo que nós problematizamos. Paulo Freire, nós vamos ler o mundo a partir de onde os nossos pés estão pisando, né? E uma coisa muito bonita que eu vejo no Paulo Freire, que é o saber menos para o saber mais, né? Que ele vai propor lá na Pedagogia da Autonomia, ele vai dizer, a gente sai de um conhecimento do mundo ordinário, do senso comum, e passa ao conhecimento epistemológico, né? A partir dessas produções, entrando em contato com essas produções de diferença, né? Não existe saber mais, não existe saber menos, o que existe são saberes diferentes. Isso é o cerne da cultura visual e está fortemente ligado ao pensamento freiriano, né? Para pensar a nossa pedagogia brasileira como uma potência muito grande para o nosso trabalho docente. Então, o que esses alunos vão fazendo é alargando a sua experiência com o mundo, né? E nós, o Aguirre vai nos propor, nós, professores e professoras, nos colocamos nesse lugar de um enlace, né? Aquele que eu fico imaginando a imagem assim, a gente passando quase como que uma fita, né? Quase que um laço em torno de todas essas experiências e circundando, criando um espaço, criando um lugar de dizer, pessoal, aqui temos todos esses produtos, temos todas essas experiências, temos todos esses artefatos culturais e visuais. Quais relações nós criamos aqui? Quais perguntas nós podemos nos fazer sobre o que nós sentimos, como que nós nos relacionamos com isso, tá bem? Nesse sentido, um docente do enlace, proposto pelo Aguirre. E aí a gente está imerso nesse mundo de imagens e falamos, nós consumimos imagens o tempo todo e vivemos numa cultura de hipervisualidade, né? O texto que eu deixei para vocês como referência para essa aula do Raimundo Martins, ele vai falar justamente sobre esses territórios das hipervisualidades, né? Vivemos uma sociedade do consumo e o Bourriot novamente nos provoca. Ao contrário do que se costuma pensar, nós não estamos saturados de imagens. Estamos submetidos à escassez de certas imagens, que têm de ser produzidas contra a censura, contra as imagens do consumo, para encher os espaços em branco que pontuam a imagem oficial da comunidade. O que o Bourriot está nos provocando aqui? O que vocês... Eu digo para vocês, vivemos uma hipervisualidade, vivemos cercados de imagens, consumimos imagens o tempo inteiro. E aí o Bourriot vem e dá esse soco na cara, né? Não estamos saturados de imagens. Nós estamos submetidos à escassez. Mas à escassez de certas imagens, né? Quais são os modelos de beleza vigentes na mídia, nas novelas, nas redes sociais? Quais são as imagens de mulheres que nós estamos acostumados a trabalhar lá na escola, nas nossas aulas de artes visuais, gurias e guris? Quais representações nós favorecemos nas nossas aulas? Quando ele fala de uma escassez de imagem, ele está nos convocando justamente a essa imagem de uma comunidade. Está nos convocando a pensar essas micronarrativas, essas microvisualidades, né? A tudo isso que está subalterno a uma cultura oficial, a uma cultura que se diz erudita, né? Uma cultura que nos normaliza, que nos diz isso é arte, isso não é arte. Isso é saber, isso não é saber. Aqui tem conhecimento, aqui não tem. Lembrando quando eu falava para você semana passada de uma cabeça e um corpo separados, né? Como as artes e como tudo que está relacionado ao campo das artes costuma ser tomado como o anormal, o maluco. Lá vem aquela gente maluca que gosta de se pelar, tá brincando com os colegas esses dias. Quer dizer, existe um regime de discursos que normalizam e oficializam certas representações. E quando ele nos fala de imagem, nós temos que pensar nessas visualidades que eu tenho provocado desde o começo da aula aqui vocês a pensarem. O Didi Huberman, então, vai fazer uma crítica no livro Diante do Tempo, esse é o Diante do Tempo, dizendo que
uma grande história da arte ela já não é mais possível, né? Essa grande história oficial das metanarrativas, ela não é mais possível. A pós-modernidade, e sobretudo a partir do crivo dos estudos pós-estruturalistas, nós abrimos a história das visualidades, dos produtos culturais, e aí, gurias e gurias, me ajudem a pensar no campo do teatro, da dança e também da música. Nós nos abrimos para a produção dessas micronarrativas, né? Desses produtos culturais e dessas produções culturais que vêm lá da comunidade, que vêm lá de uma cultura popular e que não fazem parte de uma história oficial das artes ou de uma história oficial da cultura. Então, o que o Didi Huberman vai nos propor? Que é preciso abrir balizas visuais, não de uma história, né? Faltou colocar ali em letra maiúscula essa história da arte, enquanto uma disciplina, uma mega disciplina que dá conta de uma história oficial, mas de uma memória impensada da história. Uma memória impensada da história se engendra pelos nossos cotidianos. Ela está perpassada por essas micronarrativas, pelo que se produz a contrapelo de uma grande história. Como os catadores, os respigadores da batata que subvertem as lógicas de consumo, né? Como o cara que não tem a camiseta da Nike, mas que pinta o símbolo da camiseta da Nike, né? Isso é uma história, eu vim de a minha experiência anterior à da FURG, eu trabalhei como professora num curso de educação do campo, com habilitação em artes visuais e música, no interior do Tocantins, uma cidade muito pequena, de bastante interior, assim. Então, os meus alunos, muitos deles não tinham acesso à água encanada e luz elétrica nas casas que eles moravam, trabalhavam nas fazendas, eram explorados, né? Toda uma situação de trabalho bastante complicada, de trabalho no campo. Né? E eu me lembro de eles tinham uns períodos que eles iam para a universidade e ficavam em períodos intensos, assim, de um mês e meio, tendo aula direto na universidade. E aí é aquele momento, assim, não sei se alguém aqui, mora para fora aqui, né, do interior, os meus pais moram para fora, aquela coisa, minha mãe, um dia antes de ir para a cidade receber aposentadoria, pinta o cabelo, arruma, ela vai dizer, vou desencardir minhas mãos, que a mãe trabalha na horta, né? Então ela vai lá e limpa, pinta a unha, não sei o quê. E aí o que acontece? Esses alunos, eles faziam esse mesmo movimento, né? O movimento de tentar se integrar a algo que eles entendiam como urbano, né? Que diminuísse ou que tirasse, né, aquela imagem do trabalhador do campo. E eu me lembro de um aluno meu que tinha uma camiseta e ele pintou o símbolo da Nike na camiseta. Isso é uma subversão, né? É a tentativa ao mesmo tempo de se encaixar numa narrativa, né? E a gente pode fazer essa problematização, sim. Mas o que ele faz? Ele subverte uma lógica de consumo, né? É falsear a grande história, é falsear uma metanarrativa, né? É se colocar, como diria o Walter Benjamin, a contrapelo da história, a contrapelo da produção cultural. Né? E aí eu gostaria de pensar aqui com vocês, sobretudo quem está trabalhando no campo das artes, quais visualidades vocês têm favorecido nas aulas de vocês? Eu estou provocando aqui que a gente pense na imagem das mulheres, tá? Na publicidade, na mídia, e que pensemos também no campo das artes visuais. Nós nos sentimos representadas pelas mulheres que estão nos museus. As mulheres que estão nos museus, olha o que eu falei agora, elas são as artistas ou elas são representadas? Elas são o objeto da pintura. Essa foi uma ação da Guerrilha Girl que aconteceu no final da década de 1980 e elas perguntavam, as mulheres precisam estar peladas para entrar no MIT, no museu? Elas vão dizer, menos de 5% das artistas, dos artistas na seção de arte moderna são mulheres, mas 85% das representações de nu são mulheres.
né? Elas esparramaram esses outdoors, né? Provocando as instituições museais e os projetos curatoriais a pensar o lugar da mulher na história da arte. Como que as mulheres são representadas pela história da arte? Existe uma história da arte oficial, né? E nessa história da arte oficial nós escutamos esses grandes compêndios da história da arte, né? Quem teve contato com a história da arte academicamente falando, mas também na escola, né? Com o que a gente se depara? Com os volumes do Gombrich, do Jansson, do próprio Argan, naquele livro Arte Moderna. As mulheres, elas não estão lá como artistas, como produtoras, elas estão lá como os objetos a serem representados, né? E na sua grande maioria sendo exploradas por essa beleza, essa beleza atribuída ao feminino, né? E que nos coloca no campo, então, da objetificação do corpo da mulher. Não houve mulheres artistas em nenhum momento? Não, sim. Tivemos muitas mulheres artistas no Renascimento, no período do Barroco, na arte moderna, né? Mas elas não fazem parte da história oficial. Quando a gente traz a cultura visual para rodar, para girar, nas discussões dos nossos projetos de trabalho e da nossa mudança educacional, no sentido em que eu estou propondo aqui, é justamente para colocar essas interrogações. Por que certas representações fazem parte de uma cultura oficial e outras não? O que essas representações que fazem parte de uma cultura oficial e que estão sendo replicadas como conhecimentos dogmáticos lá na escola dizem do que são as mulheres, do que são os negros, do que são os trabalhadores do campo, o que são os pobres, o que são os gays, o que são, enfim, tá? Todas essas culturas, todas essas produções e todos esses modos de vida que se subtraem a uma vida normalizada pelo capitalismo, né? São os modos de vida que ninguém quer consumir. São os modos de vida que ficam lá subalternos, né? Porque não compõem um modelo de beleza ou porque não compõem ou são apropriados, né? Agora a gente já tem uma série de produtos que estão no mercado que apropriam isso que a gente chama de movimentos de subversão, mas são esteticizados, né? Se tornam esteticizados, como vai nos interrogar e nos provocar o Wells. A Mágia Desnuda do Goiás. E eu fiz essa seleção aqui de mulheres, pessoal, já provocando um pouco vocês. Essas mulheres todas, elas olham para o espectador. Elas não são passivas, elas não baixam o olho como as mulheres do Renascimento, né? Elas encaram o espectador, elas interrogam o espectador. Nós temos o Almoço na Relva do Manet, os homens vestidos e uma mulher nua. Uma outra se banha lá no fundo, com uma roupa. Mas quase que no centro de interesse da obra, pensando nas questões de composição, a gente tem uma mulher nua, com a pele branca, que faz um contraste muito forte com as cores escuras do fundo, né, das roupas desses homens, e ela tá nua. Por quê? Por que, cara, que essa mulher tá nua no meio do almoço? Por quê? Tá, tava todo mundo tomando banho no riacho. Beleza, mas os caras estão de gravata e como é? Paletó. E ela nua. A arte na educação para compreensão, que é o mote da proposta de projeto educacional do Hernandes, né? A arte para compreensão, não a interpretação simbólica da obra, né? Não a interpretação da composição da obra, né? E não que isso não nos ajude, vocês viram que eu usei desses recursos aqui para a gente pensar a obra, né? Mas me cabe, desde a minha formação, provocar vocês a partir disso, meu olhar está orientado para isso. Mas para uma compreensão
e que eu posso perguntar, nossa, tem uma mulher pelada numa obra, a mulher tá pelada numa cena, os caras estão vestidos, estão de gravata, de paletó, e tem uma mulher pelada no meio Por quê? Estão comendo, almoço na relva. Por que ela tá pelada? Por que ela precisa estar pelada? A arte na educação para a compreensão tem como finalidade evidenciar a trajetória percorrida pelos olhares em torno das representações visuais das diferentes culturas para confrontar criticamente os estudantes com ela. Tem alguma coisa estranha nessa obra? Provavelmente se eu não tivesse feito essa provocação, vocês passariam batido por ela e diriam, é a arte, é a história da arte, não sei o quê, os impressionistas, o pessoal ali da arte moderna, e ninguém ia botar, ou talvez algumas pessoas, porque já tem algumas referências, ou que já vem fazendo algumas discussões nesse sentido, pensaria, porra, tem uma mulher pelada ali, né? O sentido de evidenciar as trajetórias percorridas pelos olhares e ir trabalhando o modo como esses olhares vão percorrendo e vão se constituindo, né? Então, o docente do enlace, como nos diria o Aguirre, favorecer uma discussão e uma problematização, provocar, né, para que esses olhares possam percorrer e se estruturar e se alargar na sua experiência. E aí o Tomás Tadeu da Silva vai nos dizer que um outro ponto bastante importante da cultura visual é a gente se colocar nesse processo, então, de interculturalidade, né? Em que a diferença e a identidade vão se constituindo. E é o processo de diferenciação que constitui mutuamente identidade e diferença. Pessoal, para que haja identidade, o idêntico, que eu possa me sentir pertencente a um determinado grupo, a uma determinada comunidade, a diferença precisa existir, né? Eu preciso ter o desigual para que eu possa me sentir igual, né? E qual é o problema? Quando a gente não favorece de modo potente ou de modo que não seja a partir de juízos de valores que digam que uma cultura é mais e outra é menos, né? Que uma é mais cultura e outra é menos cultura, a partir desse processo de diferenciação, né? Quando eu coloco a diferenciação como um simples produto de uma relação de interculturalidade, um efeito da interculturalidade. O que é uma interculturalidade, tá? Venho falando disso aqui. Por óbvio, vocês sabem, mas vamos tentar deixar claro. Quando nós colocamos em contato culturas diferentes, modos de vida diferentes, modos de se relacionar com a vida diferente, né? Então, na sala de aula a gente tem isso, como eu falei já para vocês, a gente tem ali um turbilhão da interculturalidade acontecendo. E esse processo de diferenciação, ele pode ser mediado a partir não dessa diferenciação que vai dizer que algo, que uma cultura, ou que um saber, ou que um determinado produto artístico é mais ou menos, né? Mas colocado na esteira de uma pura diferença, como vai nos dizer e vai nos provocar o Deleuze, né? O que há é uma diferença. E essa identidade, ela não precisa se afirmar como a identidade normativa, né? Como a identidade oficial, mas simplesmente como uma produção da identidade que se faz em meio à diferença. Entretanto, Tomás Tadeu segue dizendo uma série de outros processos que traduzem essa diferenciação, né? Como eu digo aqui para vocês agora, elas vão vão produzir uma tradução do que seja a diferenciação. E aí criando algumas instâncias, né, de atuação do poder, que é incluir e excluir. Esses pertencem, aqueles não. Demarcar fronteiras, nós e eles. Classificar os bons e os maus, os puros e os impuros, os desenvolvidos e os primitivos, os racionais e os irracionais, né? O pessoal das artes e o pessoal da matemática. Ou, ao contrário, o pessoal da matemática e o pessoal das artes. Normalizar, nós somos normais, eles são anormais, né? Criar esses crivos que vão traduzir a diferenciação. Não. O que nós queremos não é traduzir
a diferenciação a partir desses elementos do poder. Quando nós nos colocamos em contato com a cultura visual e a partir dela nos colocamos nesse lugar de um docente enlaçador e propositor dessa mudança educativa, nós não estamos querendo traduzir a partir dos elementos do poder. Nós estamos querendo mostrar que identidade e diferença se produzem mutuamente e que não existe um identificar-se com algo que é melhor ou pior, mas que existe a identidade de que eu lá no Tocantins era gaúcha, né, do sul, pelotense, enquanto que eles tocantinenses e arraenses, né? O meu churrasco era melhor que o pessoal, os meus colegas que faziam churrasco lá do Goiás, para eles não, né? A salada de batata que eu fazia, que a minha avó é de origem, a minha avó paterna é de origem alemã, então fazer aquela salada de batata alemã que nem a gente vê, eles odiavam aquilo. É mais? É menos? Não. É uma diferença que traduz, né, que provoca essas relações de interculturalidade e me identificam como oriunda de uma determinada cultura, mas não necessariamente eu sou melhor ou pior por ser gaúcha. Né? O que nós criamos é um espaço de produção dessa diferenciação e que está ok, e que está super ok, né? E que precisa ser permeada por essa criação de balizas, de espaços, de brechas, em que essas culturas e que essas micronarrativas e que esses modos de existir que fazem parte da nossa cotidianidade e da nossa cultura possam ganhar visibilidade também e colocadas em pé de igualdade com qualquer outra produção que seja cultural, artística ou visual, tá? Como nos relacionamos e aprendemos a ser com aquilo que vemos e pelo qual somos vistos? Né? Aprendemos a ser com aquilo que vemos. Então, eu tenho a representação de uma mulher negra por uma peça publicitária de cerveja, né? Que por muitos anos, agora nem tanto, mas que por muitos anos explorou a imagem da mulher como objeto sexual. Né? Então, consumir a cerveja era praticamente consumir aquela mulher de biquíni. E o que a devassa faz aqui? É uma devassa dark, né? Uma cerveja escura. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Uma mulher colocada como como a maior porção de imagem, né, na peça publicitária, uma mulher negra que mostra o seu corpo sinuosamente, de um certo modo objetificada por aquele que capta a imagem, que produz a imagem, né, uma ilustração. E é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa negra, encorpada, estilo dark área de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. Essa peça publicitária foi logo tirada de circulação e a Devassa fez a sua retratação e pediu desculpas, né? Ali onde tem a fonte da imagem, eu vou deixar disponível o PowerPoint depois se vocês quiserem acessar. Lógico, conteúdo racista e sexista dessa propaganda, né? E aí eu me lembro que quando eu estava no Tocantins, uma das primeiras aulas que eu dei, eu cheguei na comunidade, foi tempo comunidade, né? Um tempo em que eu ia para as comunidades da aula, e eu cheguei lá, entrei na sala de aula e eu tinha 100% dos meus alunos negros e negras numa universidade pública federal. Eu não vi isso quando eu fui substituta na UFPEL aqui, né, em 2014, 2015. Não tinha visto, né? A gente vê que o acesso à universidade pública, ele foi se democratizando a certa feita, né? E eu fiquei muito feliz, eu fiquei emocionada. E eu estava discutindo justamente, a proposta da aula era fazer uma discussão sobre a cultura visual, e eu me lembro que tinha apenas um menino na turma, né? As demais meninas eram todas mulheres, e nós começamos a discutir sobre qual era o lugar das mulheres negras nas novelas, né? Aquilo era 2017. E aí elas falavam, as mulheres negras estão sempre
como a doméstica, como a pessoa que presta serviço. Nós não temos as protagonistas dificilmente são negras, né? Depois a gente vê outras novelas em que isso já muda e que as mulheres negras estão empoderadas, né? Hoje em dia a gente tem um discurso um pouco mais diferente. E eu lembro que elas falavam, mulher que usa batom vermelho não é direita, não sei o quê. E a gente ficou discutindo essas representações de mulher e o quanto essa representatividade é importante. Eu lembro que eu vi também há pouquíssimo tempo uma dessas coisinhas que a gente vê nas mídias, nas redes sociais, né? Que são muito legais muitas vezes, e essa foi muito legal, de uma menininha, uma criança, uma menina negra, que pediu para a mãe para deixar o cabelo igual a mulher da novela, que era a Thaís Araújo, nessa novela que estava passando agora na Globo, né? Antes dessa do Pereirão. E a Thaís Araújo como essa mulher empoderada, que é uma advogada na novela, não lembro muito. E ela se sente representada, né? Há uma representatividade. Como é importante trabalhar com essas problematizações nas nossas aulas, como é importante dar passagem para essas representações que não só objetificam a mulher, né, que não colocam a mulher nesse lugar do servir, do consumir, mas da mulher empoderada. Aqui a Rosana Paulino, numa série que chama Série Bastidores, ela cria então essas imagens, ela transfere imagens de mulheres negras para os bastidores e borda, costura a boca, faz um bordado, né, nos remetendo ao silenciamento. Olha como é diferente uma peça publicitária que muito provavelmente foi elaborada por homens e para homens, né, a ser consumida pelos homens, e o que nos provoca uma mulher artista negra, né? O que ela está colocando à baila aqui? O que ela está colocando para girar? Uma problematização sobre o silenciamento das mulheres negras na nossa sociedade. É uma série muito bonita, a Rosana Paulino trabalha muito com essas questões que estão relacionadas à raça, né, à negritude, e muitos trabalhos dela são voltados justamente para pensar o lugar da mulher negra na sociedade. E ela que é uma, então, artista, né, e que se coloca nesse seu lugar de fala e de nos provocar, né. Que passagens a gente está dando para essas discussões nas nossas aulas? Como que a gente está trabalhando as representações das mulheres? Isso é um ideal de beleza? Isso é uma mulher a ser representada e a ser trabalhada na escola? Por que não? Desde uma problematização, desde uma composição. Quando eu coloco essa imagem ao lado dessas outras imagens, né? E crio aqui uma condição, crio aqui uma provocação e me coloco ao mesmo tempo como o docente que capta do mundo, que capta essas visualidades que estão jogadas no campo da produção da arte, né? Mas eu também enlaço, porque eu crio, eu faço da minha aula uma linha que circunda um território em que discussões vão ser e problematizações vão ser postas, né? E que daqui a pouco o que aconteceu na minha aula, eu dei aula no dia, no sábado, e no outro, no domingo de manhã, lá no Tocantins, quando eu cheguei nessa aula para trabalhar com essas meninas, elas todas estavam de batom vermelho me esperando, com batom vermelho na mão. Foi muito emocionante, foi das coisas mais marcantes e que fez mais sentido para mim na minha docência. Várias coisas fizeram muito sentido, essa foi uma delas, né? E é por isso que eu trabalho essa perspectiva da cultura visual e provoco vocês aqui a pensarem ela como uma potência para o trabalho docente de vocês, porque é isso que importa, é quando a gente consegue criar lá uma provocação, criar esse enlace, né? Criar esse território em que uma problematização passa a fazer essas meninas, que em grande maioria eram domésticas,
em grande maioria essas meninas eram domésticas, a se sentir representadas e se sentirem num lugar de outra pertença, né? Elas chegaram lá acanhadas e tal, e elas saíram de lá empoderadas, se sentindo, não, nós estamos aqui na universidade discutindo o nosso lugar enquanto mulheres negras nessa produção de conhecimento. E nós seremos professoras agora de artes visuais que vão para as nossas escolas, nas comunidades, levar essa problemática. Nunca ninguém nos provocou isso, nunca ninguém nos fez pensar isso, né? A gente pensa que não, que esse é um pensamento que está batido, que está dado no campo educacional, e não tá, pessoal, não tá. No momento em que eu levo Rubem Valentim, mestre Didi, para uma sala de aula, e os alunos que são oriundos das religiões, ou que têm contato com as religiões de matrizes africanas na sala de aula, se sentem valorizados, e os coleguinhas, isso aconteceu comigo quando eu dava aula no Dunas aqui, que é um bairro, uma vila em Pelotas, e os coleguinhas que são das religiões de matrizes cristãs, escutam a mitologia dos orixás e a beleza da criação do mundo por Iemanjá, né? O papel, de Iemanjá na criação do mundo, quando eles ficam encantados por essa mitologia, os alunos que são oriundos ou que têm contato com as religiões de matrizes africanas se sentem valorizados e percebem que a produção da sua cultura e o exercício daquilo que lhe é pertinente em termos de cultura não é menos ou é mais, não é coisa do diabo, que nem eles ficavam dizendo. Existe uma beleza e existe uma riqueza naquilo que pode ser explorada e faz com que esses alunos não sejam mais os alunos da exclusão, da tradução de diferenciação que nos coloca no crivo do excluir, do não pertencer, do eles, dos impuros, dos primitivos, né? Dos que não são normais, dos que são das coisas do demônio. Vocês conseguem perceber a importância da gente trabalhar com essa diferenciação, não como tradução a partir dos elementos do poder, mas a partir de um empoderamento, a partir de uma problematização das representações culturais, que só é possível se nós atentarmos para essas micronarrativas, para essas visualidades que vão se engendrando no cotidiano, na vida ordinária, fora dos conhecimentos oficiais, fora dos saberes ditos eruditos, fora dessa cultura tradicional. Tá bem? É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais específicos. Quais são as instituições que oficializam o saber? As escolas e os postos formativos em que nós estamos trabalhando estão favorecendo quais tipos de conhecimento? No interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas muito específicas, que nós precisamos deslocalizar, como vai nos provocar o Hernandes a partir das suas premissas, das suas discussões sobre a cultura visual. Nós precisamos deslocalizar. Nós não trabalhamos mais com uma história oficial da arte, com uma história oficial das imagens. Nós trabalhamos com os artefatos culturais e os artefatos visuais, que são oriundos do que se produz na vida cotidiana, na vida da comunidade. Não de uma história oficial da humanidade, mas de uma história das minorias, das culturas subalternas, disso tudo que está se produzindo em meio à diferenciação e não aos processos homogeneizantes de identificação, ok? O que pode descentrar o olhar do objeto de sua profunda atração é a consideração de que aquilo é visto e atua como espelho de quem vê. Esse espelho é o efeito que se produz em nós. Então, eu olho para isso que é uma obra do Rubem Valentim, que vai acionar a simbologia da cultura dos orixás, né, os machados de Xangô, e vou olhar, coisa do diabo. Né? Isso é o espelho de quem vê. Isso está construído em mim como uma narrativa de que aquilo não é puro, aquilo é impuro, aquilo não é sagrado, aquilo é profano. Né? Pensando agora no Jorge La Rosa, uma pedagogia profana é justamente lidar com essas matérias que são oriundas dessa diferenciação sem a tradução do poder, sendo aqui didática, retomando
incessantemente. Então, o que a gente faz? Nós vamos favorecer, propor, compor com visualidades que nos perguntem menos pelo que nós somos, o que é uma pergunta de identidade, de identificação, de me relacionar com aquilo que me é idêntico, de onde nós viemos, e mais pelo quem podemos nos tornar. Quando a gente está trabalhando com os pequenos, principalmente o pessoal que trabalha lá na vila, tá? Quem nós podemos nos tornar? Não é o que nos disseram que nós temos que ser a partir de uma matriz oficial do conhecimento ou de uma representação de que as mulheres negras são objetos ou que elas são domésticas, né? Ou que o trabalhador do campo é um coitado que não tem o conhecimento, que não tem a cultura. Muitas vezes a gente escuta isso também, né? Que a pessoa que nasce na vila, ela fica na vila, morre na vila, né? Quem podemos nos tornar? Como temos sido representados, principalmente, gente, como essa representação, com força eu coloco aqui para vocês, como essa representação que se faz de nós como eu, mulher, mãe, eu moro na vila, eu vim da vila, né? Como que essa representação afeta a forma como nós podemos representar a nós próprios. Nós vamos reificar, nós vamos nos identificar e ficar estagnados nesse lugar, nessa posição de sujeito que nos colocaram, ou nós vamos, a partir de contato com essa interculturalidade, com esses processos de diferenciação, com esse alargar a nossa experiência no mundo, nos colocar em contato com outros modos de se representar, de problematizar aquilo que nos disseram que nós devemos ser. A cultura não como variável independente, mais cultura, menos cultura, mas como marco explicativo de representações e comportamentos dos seres humanos. Olha o que eu estou dizendo aqui. Como um marco explicativo, problematizador, instigador das representações que nos deram e que nos disseram: ser mulher é assim, ser pobre é assim, ser trabalhador do campo é assim, ser professor é assim. Ser professor é assim. Ser professor é trabalhar com esses conteúdos e não com aqueles. Quando vocês estão viajando na batata aí nessas coisas que essa mulher está falando para vocês, isso aí não é trabalhar, né? Isso aí não é o conhecimento que a escola quer. Ah, não, mas isso aí é muito difícil, professor. Isso aí não dá para fazer lá na escola, não. Não dá? Dá. Eu fiz. Dá. Tá? A gente se preocupa muito com o conteúdo que o aluno tem que levar. O conteúdo muitas vezes é esse pacotinho fechado da identidade e da diferenciação que é traduzida pelos elementos da cultura, pelos elementos do poder, né? E a gente para e esquece que muitas vezes, mais do que saber os nomes próprios, como o Bourdieu nos provoca, mais do que saber quais são as leituras possíveis para uma obra numa aula de artes visuais, o que mais interessa é mudar o modo como os alunos passam a compreender e entender essas representações e essas visualidades, a partir de uma provocação. Né? Os conteúdos são importantes? Sim, são. Eu não estou dizendo que eles não precisam ser trabalhados, mas a gente tem que usar esses conteúdos, catar eles do mundo, se assenhorar deles, tomar posse e fazer uso a partir das nossas conveniências. Então eu vou saber sim quem é a odalisca do Henri, mas eu também vou confrontá-los a partir das representações das mulheres no campo da história e da arte. O que se persegue é um ensino de estabelecimento de conexões entre produções culturais e a compreensão de cada pessoa. Os diferentes grupos culturais, sociais, etc., como eles elaboram. Trata-se, em suma, de ir além de o que são as coisas, o que são as experiências. Quando eu pergunto o que, eu defino uma essência. E começar a estabelecer os porquês. Por que tal coisa é representada dessa forma? Por que eu trabalho com tais objetos? Por que eu trabalho com essa produção musical? Por que eu favoreço o conhecimento de tais peças teatrais? Por que eu trabalho com tais exercícios, jogos teatrais e não com outros? Por que certos movimentos da dança falam do meu corpo de uma determinada forma, conformada com, daqui a pouco, a dança clássica? Né? Eu fui bailarina clássica por algum tempo, e não com outros tipos de movimento, com outros modos de acionar o corpo. Ao fim e ao cabo, galera, o que são as artes visuais? Não
Por que as artes visuais são exercitadas dessa forma? Por que a música é trabalhada dessa forma na escola? Por que o teatro e a dança acionam o corpo dessa forma e não de outra? Como o corpo é compreendido nos nossos processos educacionais, seja na matemática, na pedagogia? Os alunos que calculam na aula de matemática, eles vão para o quadro, eles ficam sentados. Mas o que isso tem a ver com cultura visual? Tudo. Visualidade é aquilo que se dá a ver e experimentar, né? Então, as filas indianas na nossa sala de aula, um atrás do outro, um olhando para a nuca do outro. Isso é uma visualidade. Que memória eu tenho da escola? Que memória visual eu tenho da escola? Um professor lá na frente e a nuca do meu colega. Eu estou criando uma visualidade, eu estou estabelecendo uma narrativa visual, eu estou me situando enquanto sujeito, me posicionando em um discurso que me diz que para eu aprender eu preciso estar sentado. Vocês conseguem compreender como que essas visualidades elas vão problematizando e vão criando esse campo de discussão? Organização da proposição formativa em torno de conexões, da criação de redes, partindo das ideias-chave, freirianamente, e pensando já nos nossos projetos de trabalho, a partir de centros de interesse. E esse interesse, ele deve ser problematizado e amplamente alargado na sala de aula. E nós que trabalhamos, ou que pelo menos temos interesse em trabalhar com as matérias das artes, estamos com a faca e o queijo na mão. Porque o campo das artes, ele é eminentemente o campo em que a interculturalidade se produz por um processo de diferenciação que não deve tomar apenas os elementos do poder como classificatórios. Tá bem? A aula tá longa, mas é para conversar. Atlas Mnemosyne, uma história da arte sem palavras, proposta por Ebbe Warburger. Né? Já está na seara da abertura dessas grandes metanarrativas de campo da história da arte. E o Warburger ele nos propôs uma história da arte sem as palavras. Né? O que ele criou? Esse atlas era uma série de imagens, uma colada do lado da outra, e que ele criava campos de relação. Né? Então aqui imagens pode ser da arte grega, ou aqui os nus, ou aqui a imagem das mulheres, ou aqui as imagens dos trabalhadores do campo, ou aqui as imagens das pessoas negras representadas na história oficial das artes. Uma iconologia dos intervalos. Criar intervalos, capturar do campo de produção de imagens e compor, promover arranjos, fazer um enlace. A arte de dispor as diferenças. Né? O Didi Huberman trabalha isso, né? E a proposição da história da arte sem palavras do Ebbe Warburger a partir de uma concepção de montagem no livro Diante do Tempo. Diante do Tempo, não Diante da Imagem. E aí, como que a gente pode favorecer isso? Imagem de mulheres. Artemisia Gentileschi, uma artista. Margot Homer, aparelho reprodutor feminino. A mulher como uma porta de entrada, um objeto de passagem. Maria Guillemine Benisso, não sei. Retrato de uma negra, 1800. Arte neoclássica. Marta Maria Pérez, série para conceber. A mulher grávida. A mulher grávida com uma faca na mão. Uma mulher que não está mais grávida, com um atestado de óbito pendurado na sua roupa. A marca de uma cesariana e 2 corpinhos que não estão ali. Abdias Nascimento. Tema para Léia Garcia. Oxumaré. A mulher como uma divindade potente. Lygia Clark. O eu e o tu. Roupa, corpo, roupa.
e a Rosângela Paulino da série Bastidores. As mulheres que são silenciadas, que são invisibilizadas, as mulheres negras que são invisibilizadas e silenciadas pela nossa cultura. O papel que as imagens têm na vida cultural e especialmente deveriam ter na vida escolar é colocar em cena e fazer circular a diversidade de sentidos e de valores que elas geram na interação com os indivíduos, na sua interculturalidade. As relações entre a imagem, identidade e escola suscitam discussões que questionam e desestabilizam os saberes. O que é uma obra, um gesto, uma proposição artística? O que ela coloca em movimento? Não poderá ser um limite das nossas formas e dos modos como nos relacionamos com o mundo? Um ponto em que parece haver a necessidade de um trabalho. Se concordamos que sim, essas obras nos colocam em experimentação com os nossos limites. São eles das mais variadas ordens da subjetividade humana, do conhecimento, da nossa ética. Mas gostaria de apelar para aquilo que estou propondo aqui que pensemos na nossa aula. Essa obra, ou esse conjunto delas que eu apresentei agora, pode atuar nos limites do meu sentir, dos modos como eu me sinto em relação a essas representações, dos modos como eu percebo. E nesse ponto, onde uma inquietação demanda um trabalho sobre mim mesmo, nós atuamos como arte-educadores, ou como docentes que nos colocamos à disposição e em abertura para trabalhar com as matérias do campo das artes. Sanamos? Dizemos o que fazer? Oferecemos os conhecimentos por nós acumulados nesse processo de mediação? Provocamos e criamos um enlace. E nesse enlace vamos mediando, então, um processo que vai se estruturando a partir de de novo, diferenciação que não é traduzida, que não se traduz pelos elementos do poder. Bom, pessoal, agora me assustei, não sei se o PowerPoint passou no vídeo para vocês. Eu acho que sim. Chegamos aqui ao fim dessa aula longuíssima, tá? Os próximos vídeos não vão ser tão longos assim. Eu me empolguei, porque como nós viemos de várias áreas, né, de áreas diferentes, e estamos nos propondo a pensar a docência a partir do contato com as artes, né? Eu achei por bem que nós situássemos a produção artística, situássemos as obras nessa potência que elas têm, que nos convocam a essa interculturalidade, né? Compreendendo que as obras de arte, os gestos, os produtos culturais de um modo geral, eles são historicamente localizados, eles são produzidos a partir de discursos, né? Discursos que vêm das mais variadas ordens, do campo institucional, do campo moral, né, de uma moralidade que se edifica e que constitui, então, os saberes que são oficiais ou não, né? Dito tudo isso, eu vou encerrando a nossa aula por aqui e vou dizer para vocês o seguinte: assistam, o vídeo é bastante longo, quem pulou e chegou no final se deu mal, tá? Assistam porque eu acho que as bases para uma discussão de uma docência relacionada às artes e à sua potência, ela está dada aqui por um viés culturalista, tá? Por um viés que favorece a diversidade e que quer favorecer e que está propondo favorecer, então, que essas micronarrativas e essas estéticas subalternas tenham força e potência lá na escola. Tá bem? Eu tô postando o vídeo hoje é sábado. Eu peço desculpas para vocês pela demora para postagem do vídeo. Eu tive uma série de problemas técnicos até conseguir me ajustar a um programa que eu soubesse usar para gravar, tá? A aula. Até eu conseguir me acertar com o programa, vocês não têm noção. Eu já gravei umas 10 aulas e uma hora eu esqueço o vídeo, outra hora eu esqueço o áudio e é bem confuso, tá? Mas acho que agora eu consegui. Então eu vou deixar para vocês
o PowerPoint, vou deixar para vocês esse vídeo, essa aula, tá? Vou deixar para vocês o texto de referência, as bibliografias estão aqui nessa apresentação que eu fiz para vocês e também no PowerPoint que eu vou deixar lá. Caso vocês tenham interesse em alargar a discussão de vocês sobre esses assuntos, me procurem, perguntem ali no chat. Eu vou também deixar um exercício, tá? Uma proposição para vocês das nossas breves poéticas, tá? Para que vocês possam se experimentar desde a casa de vocês. E na segunda-feira de manhã, eu não vou prometer fazer isso hoje, tá? Mas na segunda-feira de manhã eu vou deixar a proposta do trabalho final, né? E que seria o que vocês começariam a desenvolver nessa próxima semana, nessa nossa terceira semana de aula. E também eu vou pedir para os tutores presenciais organizarem com vocês de repente um cronograma, tá, gente, de chats, para que a gente possa conversar e eu possa orientar vocês nessa proposta de projeto de trabalho. Não se preocupem, tá? Eu vou fazer um pequeno vídeo, juro, muito pequeno vídeo, para postar nessa segunda-feira, explicando um pouco quais são as premissas básicas dos projetos de trabalho. Vou passar para vocês a nossa proposta e vou mais ou menos enlaçar um território em que a gente possa fazer emergir os centros de interesse, das quais vão derivar os projetos de trabalho de vocês, tá? E vou deixar também um texto para auxiliar vocês nessa empreitada, tá bem? Fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Se não puderem ficar em casa, se cuidem, façam a higiene, usem máscara, troca de roupa quando chegar em casa e fiquem bem, tenham um bom final de semana, tá bom? E até a próxima. Usem o espaço dos fóruns lá nas aulas pra gente conversar. Eu quero eu quero ler vocês, tá? Eu quero muito ler vocês. Vocês estão fazendo um curso de especialização. Se vocês buscaram, é porque vocês se interessam por essa discussão, né? E quem quiser manter diálogo, saibam que em mim vocês têm uma figura, uma interlocutora que está muito afim de fazer essas discussões e que está muito afim de conversar sobre o trabalho docente e sobre os percursos de vocês como educadores e educadoras. Tá bom? Beijão, até mais, até a próxima, galera!